Olá, gente! Cá estamos nós com mais um vídeo e continuamos com a mesma lógica. Estamos falando do ciclo do louco. Antes de adentrarmos alguns detalhes maiores sobre o que a gente entende como o ciclo do louco, as cartas, os arcanos maiores, os arcanos menores, como é que isso se configura na nossa versão, na nossa criação de um novo tarô, o tarô inconformado, o catavento, que no fundo é um tarô de uma consciência, mas da consciência específica da dor da existência, essa dor primordial, essa dor essencial, tudo que já falamos até agora. Mas eu queria continuar hoje, batendo esse papinho com vocês, falando do ciclo do louco, mas numa perspectiva um pouco mais aprofundada, que já iniciamos no vídeo passado, sobre o aprendizado da dor. Consciência em evolução, e essa consciência em evolução é a consciência crescente da dor existencial, a dor da impermanência, aquilo que a gente configura como sendo um tempo. Tudo tem um tempo determinado, tudo nasce, vive, morre, é o ciclo. E essa perspectiva que se tem desde o início de um ciclo, de que o ciclo, como nós somos um ciclo também, um ciclo de consciência, isso tem um fim e passa por um processo de transformação e reinício para que retorne esse ciclo. São ciclos de ciclos que se seguem ininterruptamente. Tudo isso nos assusta, porque nós, principalmente os humanos, temos a necessidade, talvez até pela nossa pouca consciência desse aspecto, de ter certezas, permanência. A gente busca, seja na riqueza, no poder, naquilo que nos garanta em termos de hereditariedade, aquilo que nos dê certezas e controle sobre a existência. A gente sabe aonde isso nos levou, em que esferas de criação de mundo. Os fatos estão aí para nos mostrar essa questão. Mas eu queria falar também que quando entramos nessa questão, nós entramos num aspecto que eu acho que é fundamental, que é um aspecto filosófico. Filosófico no sentido de questionamento da existência. Desde que o homem é homem, começou a ter consciência das coisas, ele se questiona qual é a razão disso tudo, qual é a razão de mim aqui embaixo, o que significa tudo isso. Eu acredito que hoje tenhamos alguns caminhos que possam possibilitar um amadurecimento de reflexão nessa linha. E o catavento se pretende como uma das opções, trazendo essa consciência, mas essa consciência é mais diretamente da dor existencial, como se tudo surgisse, até dizemos que é o motor da vida, porque é o motor desses ciclos que se seguem uns aos outros, né? Sempre numa faixa evolutiva, o que não quer dizer que a evolução seja sempre linear, ela pode ter retrocessos, a gente sabe disso, observando até a nós próprios, na nossa existência, quantas vezes a gente dá um passo atrás, e esse passo atrás muitas vezes é necessário para que a gente possa ir um pouco mais além, mas às vezes não, a gente se nega a crescer, e quando a gente se nega a evoluir, a gente entra num processo de alienação daquilo que é a essência da consciência, que é a consciência dessa dor existencial, com a qual nós não lidamos muito bem. A nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, que praticamente hoje domina o mundo, porque o próprio Oriente absorveu muito dessa questão de afirmação de poder, de afirmação econômica, como uma forma de se fazer presente e de se perpetuar. E ter controle sobre as coisas, né? A tecnologia, a ciência, elas nos trazem isso. E tem coisas muito positivas nisso, mas existe uma implicação, que eu digo filosófica, de questionamento, também da frustração que temos ou nesse processo de alienação, porque é impossível você conter essa dor existencial. Você se ilude que a vence, mas ela sempre se impõe, ela se renova de outras formas, em novos desafios, em novas coisas que a existência joga à nossa frente, dizendo não adianta, vocês podem fazer o que for, porque os limites do tempo, os limites do ciclo, os limites da existência,
que não tem limite, mas é um limite cíclico. Existe um processo em que as coisas nascem, vivem, terminam, morrem e renascem. E essa passagem, esse correr das coisas não podendo ser retidas, você não retém este momento, eu não retenho esta fala, eu não retenho este vídeo, essa impotência de você não encontrar nunca a si próprio, porque somos um processo que você nunca é mais o mesmo. O Renato que começou a fazer esse vídeo já não é o Renato do que já saiu de mim. Eu não sou o mesmo. Alguma coisa naquele meu processo aqui de busca, de fala, já me transformou enquanto ser. Então, e essa transformação é algo que eu tenho mais aqui descobrir. O que essa experiência causou em mim em termos de sensibilidade, perceptiva, consciência que sou, né? Então, é uma questão filosófica existencial, porque o aprendizado dessa dor, quando ele é aprofundado, mais amadurecido, ele fatalmente te leva à abertura a perceber que a existência é toda essa mesma consciência. Que essa dor existencial está presente em tudo, seja lá o que for, não só naquilo que a gente entende como vivo ou não vivo, tudo é uma consciência só. Tudo tem esse mesmo estigma, essa marca, que é uma marca belíssima, porque é isso que nos confere uma eternidade. Só que não é uma eternidade estática, como a gente imagina um paraíso, em que as coisas permanecem sempre de uma forma. Não, é um processo evolutivo. Há uma eternidade crescente, porque há uma evolução. Você nasce, vive, morre como você era num determinado ciclo de consciência. Essa consciência renasce totalmente outra, para um outro patamar e dimensão de procura interna, de descoberta, de autodescoberta. E isso tudo, essa ansiedade de não aceitar essa dor existencial que está presente em tudo e todos, é que nos faz criar os nossos castelinhos, as nossas afirmações, os nossos eus, os nossos egoísmos, né? Para que a gente se preserve. Quando você se abre para essa irmanação existencial, você está professando o amor, o verdadeiro amor, que é um amor decorrente da consciência e do abraçar essa consciência da dor existencial como sendo irreversível em tudo e todos. Você olha para um animal, você olha para uma planta, você olha para um outro ser humano, todos frutos dessa mesma verdade, que todos são um tempo e todos estão marcados por essa saga, por essa dor existencial de não terem uma permanência. Isso nos dá, principalmente no humano, condições para exercer o amor, que é a solidariedade. A solidariedade porque nós temos um ponto comum. Nós somos iguais, sim, no enfrentamento da dor existencial em termos de consciência que nos faz ser e que nos move. É claro que essa dor não é uma dor dilacerada, é uma dor que nos eleva a um desapego maior, quando você sabe que tudo é finitude, que é ilusão, que é alienação, querer se preservar, seja como for, ou querer se destacar como alguém mais fundamental ou mais importante, seja em que nível for, por mais que o homem tente impor e colocar o seu olhar enviesado, vamos dizer, um pouco torto sobre a existência, de que a existência, a natureza é competição, hoje a ciência nos mostra que ela é fundamentalmente cooperação. Cooperação que nós humanos, naquilo que nós fazemos de nós, nas nossas relações com tudo e todos, não só com os outros humanos, mas também com o não humano, nós não sabemos fazer. Talvez os índios o soubessem, mas estão indo embora porque estamos dizimando essa parcela da população na sua originalidade, na sua influência, nas suas heranças. Eles talvez tivessem esse diálogo mais igualado, esse diálogo de respeito, esse diálogo de amor. Esse amor existencial em que estamos todos no mesmo barco e precisamos uns dos outros. E essa união é que nos dá força e que nos faz com que a viagem de enfrentamento dessa dor seja uma festa. É uma delícia você poder se irmanar com o universo. E você consegue, em termos de consciência, atingir níveis muito mais elevados de percepção e de prazer sensível, porque a consciência sensível mais infinita te traz uma elevação interna.
em que você olha para a existência e olha para si mesmo e você se sente empaticamente não só. Você se sente unido, unido pela mesma dor existencial, e essa união é o amor da existência. É o que nós podemos dizer, esse sentimento de pertença numa mesma realidade. Então essa dor, no fundo, ela é fundamental. Nós chamamos de dor porque é uma certa ausência, uma certa melancolia, é um certo ter que dizer-se adeus a si próprio a cada segundo, milésimo de segundo, porque não se é nunca, nada nunca é igual a si mesmo em nenhum nível e nunca é percebido dessa forma. Essa que é a verdade da essência da consciência, nos é difícil absorver na nossa mente lógico-racional, tão estruturada, que quer controlar e deter a existência e dominar a existência, e não simplesmente a ela se integrar e nela se encontrar nesse amor de identificação e igualação que celebra. Essa é uma questão filosófico-existencial e eu acredito muito que quanto mais nós absorvermos dessa mensagem, dessa consciência, e que é o que o catavento traz, olha a pretensão a nossa, as pessoas possam ser, na vida, o homem principalmente, um ser muito mais harmonizado e que a partir de si também promova a harmonia num sentido de congraçamento com tudo do universo do qual somos parte integrante. E dentro dos universos que também carregamos dentro de nós, porque tudo fora está dentro de alguma forma, somos todos uma única unidade se processando da mesma forma, ciclos de consciência em evolução. E é isso que o Catavento traz. O meu papo hoje era esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria muito que vocês dialogassem, questionassem, buscassem coisas, visitassem o nosso site para ler os textos mais elaborados e darem uma passada também pelas imagens lindas que o Mário Cor desenvolveu para o nosso baralho, e elas estão mais à frente quando a gente entra na ideia de explicação sobre o jogo. Primeiro tem toda uma parte teórica, depois a gente fala exatamente no como jogar. Nesse como jogar é que as cartas são apresentadas uma a uma que correspondem as cartas clássicas do tarô, os arcanos maiores, os arcanos menores. Mas tudo isso vai ser revelado aqui também nos nossos vídeos a seu devido tempo. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.